Vamos lá. Oi, turma, boa noite. Muito Boa bem-vindas noite. aqui à nossa sala de aula do IPPE. Hoje nós vamos ter uma palestra, uma troca de conhecimentos, né, doutor Tasso? Com certeza, sempre. O doutor Tasso é de formação advogado, administrador de empresa, fez teologia, filosofia, é um homem muito estudioso. E agora nosso professor aqui do IPPE também, né? E hoje nós vamos ter com ele aí o PNL que é para a vida da gente e para a gente empreender também, né? Melhorar a nossa comunicação, resolver os nossos conflitos, melhorar o nosso comportamento. Então, gente, eu desejo a vocês uma excelente aula. Vamos aí trocar ideias, trocar conhecimentos, né? Que nós estamos aqui todo mundo aprendendo a cada dia. E vocês são muito bem-vindos aqui. Nós vamos passar para vocês o vídeo dos nossos patrocinadores do projeto Depende de Nós. Ok? Ok. Bem-vindos, eu estou aqui à disposição. Aí, professor, agora a gente precisa estar fazendo novamente o compartilhamento, por favor. Tá bem. Aquele mesma maneira, só que não precisa habilitar o áudio dessa vez. Tá bem. Agora você vai estar abrindo o PowerPoint, por favor. Sim. Beleza. Certinho, professor. Tá. Agora, como é que eu vejo a Saímos. plateia e eles me vejam? Agora que a gente já está vendo a sua apresentação, e se você quiser, você pode estar dando início, tá bom? Tá bem. Agora eu preciso de ver, me ver falando e ver ou posso falar sem ninguém me ver. Todo mundo tá me A vendo aí? gente está te vendo, professor. É igual eu te falei, devido você estar utilizando o Zoom do navegador e não ser o aplicativo externo, Ah, você tem algumas limitações, entendeu? tá bom. Tá bem. Já entendi. Então vamos lá começar, meu pessoal. É um prazer muito grande estar com vocês para falar sobre um assunto que cada dia mais ele
ele suscita curiosidade e suscita aprimoramento do eu pessoal. Na realidade, a PNL é uma programação foi criada por dois americanos, lá para os idos da década de 70, e eles, na realidade, eles objetivam levar até nós o conhecimento, o autoconhecimento. A PNL é a ciência básica, pilar de todo o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento vamos dizer, extrasensorial, que hoje em dia está muito em voga. Então, a primeira pergunta que eles dão aqui, o que é a programação neurolinguística? Em síntese, é um processo educacional sobre como usar melhor o seu cérebro, a sua mente, o seu espírito, tornando possível conseguir excelência em qualquer campo de interesse. Mas não é fácil. Não é fácil. Tá? Modelando o comportamento de pessoas excelentes. Nós temos na nossa relação algumas pessoas que são referências. Quando nós somos crianças, a nossa referência é o pai, é a mãe, é algum parente que, vamos admitir, conseguiu prosperar na vida e a gente gostaria de seguir os passos dele. Tem pessoas excelentes na nossa sociedade, né, que fazem aquilo que deveria ser feito para se tornar um ser superior. Aqui nós temos alguns exemplos, por exemplo, Ayrton Senna foi uma pessoa que voltada muito de forma inconsciente para a PNL. Pelé foi uma grande pessoa e outros grandes cidadãos, empresários, tem alguns que foram esportistas. E aí fica para mim a seguinte pergunta: somos todos empreendedores? Essa é a minha pergunta. No meu entendimento, todos nós somos empreendedores, porque nós entramos nesse planeta e temos um fim de prosperar e seguir para outra dimensão de luz. Hoje em dia já se fala muito em OVNIs, se fala muito em extraterrestres. Então a gente está sentindo que o universo não é pura e simplesmente esse pedacinho de planeta que tem aqui na Terra, não. Né? E aqui nós podemos ver as pessoas, por que certas pessoas conseguem chegar ao sucesso e nós não conseguimos, ou nós conseguimos parcialmente. Porque elas têm uma forma de comportar-se, né, diferente. Então, a PNL é conhecida como a arte da excelência humana. Tá? Eu ainda uso uma estratégia que eu acredito o seguinte: nós temos o poder interno porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O nosso DNA tem o poder da onipotência, da onisciência, da onipresença. Nós não acreditamos. Mas se você entrar e começar a explorar o seu conhecimento, a sua origem, você vai entender que nós passamos por diversas fases de aprendizado. Né? A vida toda, a todos os momentos, a todas as relações interpessoais, nós, se tivermos voltados para a observação, né, para a observação dos comportamentos, nós vamos sentir que nós podemos aprender. Todos nos ensinam, desde a criança até as pessoas maduras. E a própria natureza nos ensina. E aqui eu gostaria de dar um fluxo das etapas da aprendizagem na vida da gente. E nós atravessamos o seguinte: nós temos nós aprendemos de diversas formas. Uma das formas, a primeira inicial que nós aprendemos, é a inconsciência
inconsciente, ou seja, você não sabe e não que não sabe. Você não sabe que não sabe. Acabou. É uma criança. Ela vai pela intuição dela. A segunda parcela da PNL é a incompetência consciente. Aí você já sabe que agora você sabe que a tarefa existe, mas também não sabe que não sabe. Você sabe que existe a natação, mas você ainda não aprendeu a nadar. Então você sabe que ela existe, mas sabe também que você não sabe nadar. Então você tem que aprender. Como é que você aprende? Observando, né? Treinando, praticando. Esse é o nosso grande desafio. A outra competência é a competência inconsciente, a que mais usamos na nossa vida. Qual que é? É o famoso piloto automático. Né? Você levanta, escova o dente, vai no banheiro, toma banho, tudo automático, sem saber e sem pensar no que isso representa para a sua formação e para o seu autoconhecimento. Isso é um negócio interessantíssimo. Tá? Porque você toma café, sai, vai no banheiro, escova dente e piloto automático. O piloto automático, essa fase, você faz tantas vezes o processo e ganha o status de inconsciente. Né? Esse é igual o piloto automático do avião. O avião, em certa altura, o piloto coloca no piloto automático, o piloto humano coloca no piloto automático e vai tomar seu café, vai relaxar um pouco, vai descansar. E o piloto automático atende. Nós temos a nossa inconsciência nisso. Né? Nós somos inconscientes. Na hora que você pega um carro, o que você faz? Liga o carro, você aperta a embreagem, ou passa a primeira, ou passa a segunda, você faz isso de forma automática. Por quê? Porque você aprendeu e transformou isso num ato automático, sem necessidade de focar o que você está fazendo. E a PNL manda exatamente todo o ato que você fizer, você observa como é feito e você repete. E você mesmo administra a sua performance. Porque a excelência humana é exatamente você aprender uma coisa e gerar um resultado e performance muito mais produtiva do seu próprio comportamento. Né? Isso se faz em produtos, isso se faz em serviços, isso se faz em toda atividade humana. Aí você vai, por exemplo, no futebol, você vê o treino. O treino é para quê? Para ensaiar determinadas jogadas no qual o time vai exercitar com muito mais performance a atividade e o objetivo de atingir essa meta, que seja, então, o gol do adversário. Dessa inconsciência, nós temos que partir para ver, né? Qual a excelência comportamental. Como é que eu chego no máximo do máximo? Como é que eu chego numa condição como o primeiro na atividade que eu desenvolvo? É exatamente praticando, observando os grandes seres com sua forma de pensar, sua forma de atuar, praticar, imaginar o que eu posso fazer, ativar a sua criatividade, treinar, lembrar e sempre utilizar o processo de mudanças. Como é que a gente chega nesse processo? O processo ele passa pelos pontos sensoriais do corpo humano, que são os 5 sentidos: auditivos, visuais, sinestésicos, olfativos, gustativos, criando o seu mapa, o modelo pessoal seu. Por isso que cada um é uma matriz. Você aperfeiçoa dentro daquelas qualidades que você tem. Né? E aí você atinge o que eles chamam de excellence behavior, ou seja,
a excelência no comportamento. Agora, não se faz isso da noite para o dia. Tá? Nós nascemos com determinadas qualidades, né? Determinadas como, mas nascemos também com ameaças, nascemos com fraquezas. Assim, o seu mapa, o meu modelo pessoal, passa por quê? Eu tenho que, todos os dias, fazer um follow-up, um acompanhamento do meu desempenho diário. Comigo mesmo, com os meus familiares, com as pessoas que eu me interrelaciono no trabalho, na sociedade, nas aulas, em todos os lugares. Você tem que ter acesa em você todos esses sensores que estão na sua mente. A mente é que domina o comportamento do corpo. O que nós estamos vendo hoje é que o pessoal prepara o corpo, mas a mente está despreparada. Então, a conexão é mente e corpo, e não corpo e mente. E aí, a gente olha, existia nos Estados Unidos os 5 grandes magnatas nos Estados Unidos. E eles conseguiram desenvolver e fazer os 5 magnatas. Era o Andrew Carnegie, que era o magnata da siderurgia, John Rockefeller, o magnata do petróleo, Henry Ford, Anthony Gould e o J.P. Morgan. Todos esses eram pessoas de extrema desenvolvimento e de extrema disciplina para chegar aos objetivos dela. Todos nós temos um objetivo. Não é só objetivo, vamos dizer, material, não. O maior objetivo é o objetivo da mente, porque a mente consegue controlar e consegue divulgar e difundir a sua cultura. Então, a gente tem que sempre que diagnosticar onde estou e aonde eu quero chegar. Aonde você quer chegar? Né? Você pega as diversas alternativas que você tem, desde o momento que você começa a sair da sua condição de inconsciente, né, de aprendizagem consciente, você começa a entender que a vida tem os seus valores e tem os seus objetivos. E não se esqueça, todos nós entramos e enfrentamos a famosa SWOT, né? SWOT, que são as nossas forças, né? O strengths, a força, as nossas fraquezas, as nossas oportunidades e as nossas ameaças. É o que chamamos, né? Nós temos dentro de nós o bem e o mal. Então, a decisão dele está em cima da nossa mente. A mente controla todas as nossas emoções, todas as nossas práticas, né? E se você não estiver preparado, você tem hora que a fraqueza vai superar as suas qualidades. As oportunidades, você vai perder as oportunidades e as ameaças vão tomar conta de você. E todos nós somos responsáveis pela alta performance nossa. Porque nós temos pontos fortes e pontos fracos. E sabemos que esses pontos fracos têm que ser treinados. Têm que ser treinados. Aquele atleta americano, Michael Phelps, ele treinava depois da aula dele, em torno de 8 horas, todos os dias. Mas qual o objetivo dele? Qual era a meta dele? Ganhar as Olimpíadas e ganhar as 7 medalhas de ouro que ele realmente ganhou. Então, ele atingiu essa primeira parte da vida dele. Daqui para frente, na hora que ele atingiu essa meta, ele vai criar outro esquema para poder desenvolver as suas habilidades. Então, o diagnóstico é exatamente esse. Onde eu estou hoje? O que é que eu estou fazendo? Presta bem atenção. A mente não
enfraquece. A mente sempre manda em todos os comandos das nossas reações e das nossas emoções. Temos que praticar os pontos fortes e treinar os pontos fracos. Eu lembro daquele atleta Oscar do basquete brasileiro. Ele contava num desses podcasts dele, ele contou que todos os dias, depois do treino, ele ficava na quadra, arremessando na cesta, fazia mais de 1.000 cestas. E aí ele se tornou, num dos campeonatos, um dos caras. O Brasil conseguiu, na Olimpíada, derrubar até os Estados Unidos, nessa razão. Por quê? Porque, por determinação, nada se consegue na vida sem a determinação e os objetivos que você coloca, tá? Então, treinar. Você tem o treino físico, que é fácil, mas o treino de ideologias, esse é difícil. O treino do diálogo, o treino de saber se calar para poder fazer uma interlocução, você conseguir relacionar com a pessoa, esse depende muito das nossas emoções. Porque, às vezes, você tem uma condição financeira melhor do que o seu interlocutor, o que é que você vai usar? Às vezes você usa a força do poder para poder obrigar ele a aceitar seus argumentos. Esse não é o correto. Tá? Então, quais são os pressupostos da ciência da PNL e de todas as ciências agregadas a elas, que são a psicologia, a psiquiatria e todas as outras ciências? A primeira ação do ser humano é buscar modelar em alguém um comportamento de excelência e de paixão na execução. Então, você tem que procurar o melhor resultado que eu posso fazer com isso. Aí você vai, isso é muito simples hoje nas famosas maratonas, né? As maratonas, você já começa a treinar e ver qual foi o último resultado da última maratona. Então, o cara fez 42 quilômetros em 40 minutos ou 50 minutos. Então, você tem que partir daí. Se você não conseguir chegar nesse objetivo, você realmente não vai atingir o objetivo de se tornar uma excelência comportamental naquela área que você atua. Mas nós, gente, temos um outro item importante. Quando nós tratamos com pessoas, fica mais difícil ainda você autoconhecer-se. Porque você tem que estar preparado para o embate, você tem que estar preparado para as ameaças que vêm até você. Psicológicas, às vezes ameaças físicas. Tá? E aí nós temos que usar da grande capacidade do ser humano. Você tem que treinar primeiro a sua comunicação. Comunicar é a forma de você buscar achar um caminho que atenda a você e a seu interlocutor. Esse é o grande negociador. Eles procuram, você tem uma verdade absoluta, mas eu tenho o meu ponto de vista e você tem o seu. O que nós temos que fazer? Tem que buscar uma forma de criar uma verdade para as duas partes. Então, para isso existe uma coisa que chama-se rapport. Rapport é uma palavra francesa que é exatamente você, dentro de você, encontrar uma maneira de negociar com o seu interlocutor. Esse interlocutor pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu filho, pode ser a empregada da sua casa, pode ser o seu patrão, pode ser o seu colega de trabalho. Aí você tem que, primeiro passo, você tem que fazer duas coisas. Primeiro,
criar o seu diálogo interno, como que eu vou fazer esse approach? Você tem que conhecer seu interlocutor. O seu interlocutor é do pavio curto, você tem que agir de forma diferente. Se você for para o embate, é ruim. Por quê? Talvez ele seja mais forte do que você, ele tenha mais autoridade do que você. O que você tem que fazer? Você tem que convencê-lo. Como é que a gente convence? Pelo rapport. O rapport é uma simpatia interna que você gera para a pessoa. Agora, é muito claro, o cara que tem rapport por natureza, ele tem mais espaço de negociação em qualquer área. O rapport busca o quê? Você compartilha os objetivos e metas semelhantes. Você tem que descobrir. O cara gosta de tênis. Ó, como é que eu posso chegar aonde que eu quero para negociar com ele? Eu quero conhecer um pouquinho de tênis. Ou ele gosta de futebol? Qual time que ele torce? Então você tem que conhecer os seus interlocutores. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós, na hora da interlocução, nós temos que usar as armas da simpatia e da empatia. E o rapport é essa arma natural. Tem gente que é simpática por natureza, né? Tem gente que não é simpática por natureza, por diversas razões. Mas a responsabilidade de qualquer comunicação é sua, individual. Você que faz a comunicação. Se você começar já a espetar a sua comunicação com o seu interlocutor, a tendência é que interrompa a negociação. Nós estamos vendo aí a postura do presidente dos Estados Unidos, Mr. Trump. A postura dele é uma postura praticamente de imposição da ideia dele. Mas ele joga desse jeito e, por outro lado, ele abre a negociação. Ele está disposto a chegar a um acordo. Entendeu? Ele está disposto. Então, isso aí é o que a gente vê hoje. Você bate o olho e você vê. E todos os grandes líderes do mundo, né, os presidentes, em qualquer situação, seja de empresa, seja de associação, seja de igreja, qualquer lugar que você for, você tem que estar prontinho com os seus objetivos, aonde que você quer chegar. Se você não chegar hoje, tenta chegar amanhã. Se você não chegar amanhã, tenta chegar mês que vem. Mas não saia do objetivo principal seu. Qual que é o objetivo principal? Você já determinou aonde que eu estou e aonde que eu quero chegar. Às vezes você quer chegar a ser presidente de uma companhia, um CEO famoso da uma empresa como a Apple, a Google. Agora você tem que ver como é que é o ambiente lá. Se você está preparado para enfrentar os desafios, as ameaças. Em todo lugar tem ameaça. Nós temos ameaça de manhã, de tarde e de noite. Agora, se você souber administrar isso pelo seu rapport, pela sua comunicação, pelos seus valores éticos e morais, você vai sobreviver e não há necessidade de ansiedade, de prepotência, arrogância, nada. Mas você será tentado em todos os momentos. Em todos os momentos. Porque qualquer discussão, qualquer aprendizagem passa pela movimento dos seus valores com os valores dos outros para você chegar na verdade. A verdade só existe se ela for verdade para você e para o seu interlocutor. Existem as ameaças e as pessoas que só agem pela ameaça. Eu sou contrário a isso. Tá? Se eu não conseguir convencer, eu prefiro sair da negociação. Tá? A menos de que aí você nota imediatamente quem está precisando de quem. Quais são os seus objetivos? Você quer chegar aonde? Eu quero chegar aqui. O outro quer chegar junto com você ou não? Aí depende da gente. Mas, na época do Andrew Carnegie, o magnata
da siderurgia, ele fez N negociações muito pesadas, muito pesadas. Mas ele conseguiu contratar um jornalista chamado Napoleon Hill. E ele pagava o Napoleão Hill. Napoleão Hill simplesmente vamos ver se cabe aqui alguma coisa. Napoleão Hill era um homem que ele foi contratado para entrevistar as pessoas de comportamento excelente dos Estados Unidos. Ele fez 16 mil entrevistas. Tá? 16 mil entrevistas. E depois dessas entrevistas, ele criou aí, 16 leis comportamentais para atingir o sucesso. Não são fáceis essas leis. Mas ele escreveu. E escreveu outros livros interessantes. E a primeira lei é essa aí, associar-se a pessoas com perfil moral, psicológico e profissional igual ou melhor do que você. Do que o seu. Então, aí que você tem que ver. Né? Porque a sua consciência ela está na frente de toda negociação. Se você se deixar levar por valores contrários aos seus valores morais, a sua forma psicológica de agir, sua forma profissional, você vai chegar a um momento que seu corpo não vai aguentar. E aí, então, vem a doença. Então, ele com todos esses 16 mil que ele entrevistou, ele falou, bom, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu só devo me associar, seja profissionalmente, seja pessoalmente, e interpessoalmente, com pessoas que tenham perfil de moral, psicológico, profissional, igual ao meu ou melhor. Entendeu? Melhor. Essa foi a primeira lei que ele criou. A segunda lei que ele criou é que você tem que sentar com você mesmo, o seu planejamento pessoal, o seu planejamento estratégico, detalhar seu objetivo todos os dias e vibrar em alcançá-lo todos os dias. Todos os dias. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é ser um profissional de excelência na área de contratos internacionais. Aí, isso aí é um objetivo extremamente amplo. Né? Aí, de cara, você vai ter que saber ter direito, né? Vai ter que aprender, vai ter que negociar, vai ter que falar idiomas estrangeiros. Quanto mais idioma estrangeiro falar, é melhor. Então, para você conseguir, independentemente das condições emocionais e mentais que possa estar convivendo. Então, você tem que saber administrar o âmago da sua emoção. Por isso que PNL não é coisinha que se aprende aí com o curso de valita, não. PNL é uma vivência diuturna. Diuturna. Eu, por exemplo, eu tento praticar, né? Eu tenho procurado praticar a PNL nas minhas relações, mas tem hora que eu põe a mão na consciência e fala, opa, pisei na bola aqui. Então, a partir do momento que você começa a identificar que você se deixou levar pela sua vaidade, pela sua prepotência, e você achar que sabe mais do que os outros, aí você já começou a errar. Você deixou de usar o seu rapport e o seu conhecimento para conquistar qualquer pessoa que estiver na sua relação de negociação. Seja ela parente, seja ela no campo profissional, seja ela relação com as autoridades, tudo isso você tem que saber. Porque você vai ter, assessorando a você, um corpo de leis, um corpo de normas que foi criado para exatamente te permitir viver uma vida pacífica, solidária, com todas as pessoas que você passar nesse mundo. Porque aqui nós estamos en passant.
Tá? Nós estamos de passagem. Esse é o nosso grande desafio. Mas para você chegar lá, o Napoleão Hill criou uma terceira lei. Terceira é o quê? Confiar em si mesmo e afirmar sempre que você tem um DNA do Criador. Todos nós. Não precisa. A religião foi uma criação do homem, mas a relação com Deus foi uma criação com Deus. Todos nós fomos criados. Independentemente de você ter qualquer preconceito, você é um ser que foi criado pelo Criador. E tem a perspectiva de atingir grandes resultados para o bem comum. Então, está aqui. Esse mundo, nós não estamos aqui para ficar juntando dinheiro para os outros, não, perderam, não. Nós estamos aqui para fazer o bem. A PNL é uma das. É a ciência básica para que as pessoas consigam dominar as fraquezas e as fragilidades que nós temos de enfrentar todos os dias. Então, portanto, pode alcançar resultados diferentes dos seus concorrentes porque você tem no DNA a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Aí assim eu vejo, de vez em quando, a gente via reuniões de grandes cúpulas, alguém fazia uma oração antes de iniciar as reuniões. Então, isso aí é interessante você sentir. Tá? Por quê? Porque você vai saber quem você é, qual é a sua capacidade, tá? O que você pode fazer. Eu posso transformar? Né? Eu posso ser melhor do que meus concorrentes? Pode. Não precisa alardear isso, não precisa levantar a mão, eu sou o melhor. Não. Mantém a grande força do ser humano para vencer na vida, que é a humildade. Nós tivemos um presidente do Banco Central, e na realidade ele foi presidente do Banco Boa Vista, antigo, chamado Henrique Meirelles. Alguns de vocês devem se lembrar. Henrique Meirelles uma vez fez uma palestra e disse que a maior qualidade do ser humano é a humildade. Porque pela humildade você está sempre disponível para aprender. Automaticamente você passa por quê? Qualquer informação, qualquer input que chega na sua mente, você vai passá-lo pelo famoso PCT, que é polo conceptivo perceptivo, criado por Freud. Ou seja, o nosso filtro. Esses aqui são os seus valores. Você pode filtrar ou não. Se você filtrar, ótimo, você vai para a realidade. Se você não filtrar, você devolve para a pessoa que te encaminhou. Todos nós somos submetidos a esse teste diariamente. Né? Aí você tem que saber, toda flecha que alguém manda para você, todo desdenho, toda prepotência, toda arrogância, você bate, recolhe, vai na sua mente, fica calado, analisa rapidamente e tenta propor um acordo. Desculpa. Tenta propor um acordo. Porque se você não propuser um acordo, o que vai acontecer? Vai gerar atrito. E atrito com atrito não é o objetivo nosso. Agora, um item importante também que o Napoleão Hill descobriu é a famosa, um dos itens que nós mais fraquejamos na vida é a famosa educação financeira. A gente tem que estar consciente de que se eu ganho 10 mil reais, eu não posso gastar 20 mil. Tá? Porque o sucesso em si parte do pressuposto de que você tem que controlar as suas finanças. Isso a gente custa aprender. A gente custa aprender. Porque nós somos sediados, como já dizia aquele filme O Advogado do Diabo, né? Que o pecado preferido do diabo é a vaidade.
Não é só a vaidade de vestir nada, não. É a vaidade do poder. Ela é terrível, ela mina a gente. Então, quando nós estamos aqui, quais são os nossos pontos fortes? São esses? E quais são as nossas fraquezas? São essas? E quais são as nossas ameaças? Essas? Aí você tem que analisar. A parte financeira é uma parte que demanda muito cuidado, muita cautela. Tá? Muita cautela. Porque as finanças nos seduzem por todos os lados. Empréstimo consignatório, empréstimo de capital de giro, essas coisas todas. Então, não. Põe na cabeça. Põe na cabeça. Põe no coração. Quais são os seus valores? Qual é o meu orçamento? Eu tenho um orçamento? Tem. Sempre a gente coloca um fator de risco, né? Até quanto que eu posso ir? Então, se eu tenho 100, fala, não, eu vou reservar 120, porque se der alguma variação no mercado, eu vou usar esses 20. Mas o controle das finanças é fundamental para você chegar ao sucesso. Na quinta lei, que o nosso amigo Napoleon Hill trouxe para os seus patrões, foi: tenha a iniciativa e seja proativo para assumir e gerenciar a sua vida, saindo da mesmice e liderando pessoas. Isso aí é um aspecto mais individual, né? Um aspecto mais individual. Sempre que aquelas pessoas estão determinando os seus objetivos, ele começa a acompanhar a evolução, né, de notícias, de livros, tá? E hoje, com o podcast, fica muito interessante, né, que muitas pessoas te colocam informações. Hoje, com a famosa a inteligência artificial, você tem muito mais condição de aprimorar seus conhecimentos. Mas o conhecimento científico, para mim, conhecimento científico, é o mais fácil de todos. O mais difícil é você vencer as suas emoções. Esse é difícil. Entendeu? Porque a partir do momento que você começa a ter um pouquinho de sucesso, você já se julga o homem mais importante daquela atividade. Isso acontece muito em medicina, né? Acontece muito em qualquer matéria, advocacia. Mas você tem que sentir o seguinte, que você tem que sempre estar aberto a aprender. Aprender é a atividade mais importante. E ninguém aprende definitivamente, não. O processo de conhecimento é um processo universal. Você vai só criando, melhorando. Aí você nota a história dos grandes cientistas, né? Os grandes cientistas que as coisas começaram lá embaixo, no pequeno desenvolvimento de tecnologia, e chegaram a desenvolver uma série de tecnologias que hoje o mundo todo agradece. Existe um filme interessante, né? Para vocês verem como é que é o problema do aprendizado. Um filme antigo chamado Quase Deuses. É a história de um carpinteiro, né? Começou, um negro americano, e começou a trabalhar como faxineiro de um laboratório lá no hospital de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. E naquela época, o pessoal estava pesquisando o que eles chamavam de doença azul, né? Que a criança nascia e tinha um problema do pulmão, de respirar, e ele ficava o sangue azul que tinha que ser trocado. E ele foi desenvolvendo, e ele inventou, conseguiu, com seu conhecimento, conseguiu desenvolver uma tecnologia que sanou esse problema dessa famosa doença azul nos bebês. Mas ele tinha um mestre que estava
na frente dele, porque ele era negro e o Messi era branco. O Messi que falava, mas na hora que o problema dava, eles chamavam o negro lá para poder resolver. Mas no final, não dando um spoiler, né, ele foi reconhecido pela sua humildade e por saber aonde que ele tinha que andar. Tá? Então, essa proatividade você tem que ter. Você tem que ter essa proatividade, porque é ela que vai te dar condição de você atingir o conhecimento e liderar as pessoas. A partir do momento, a liderança mais importante não é a liderança de comando, não, é a liderança de ideologia. O cara dá para você um conhecimento tal que você fala, esse cara é bom, eu vou ficar com ele. Esse que é o objetivo nosso. Outra lei que o nosso querido Napoleão Hill criou foi: você tem sempre que exercitar a imaginação e a criatividade. Todos nós somos criativos, todos nós temos imaginação. Você sempre cria. Por isso que eu sou a favor de que escrever livro, o livro é uma inspiração que você recebe durante determinado momento da sua vida. Passou 6 meses, automaticamente, se você é criativo e tem imaginação para criar, o que você vai acontecer? Daqui a 6 meses você está com você está aprimorando a sua tecnologia. Você está aprimorando a sua tecnologia. E aí, você aprimorando, o livro praticamente já não teria mais relacionamento com você. É porque você já está à frente dele. Porque eu, pessoalmente, acredito que a nossa mente, no fundo, a nossa alma, nós temos uma ligação com diversos seres de luz que circulam pelo universo. E alguns vêm até nós e nos ensinar como fazer determinadas atividades, nas quais a gente pode se manter humilde e pode aprimorar o bem-estar social da sociedade. Por quê? A criatividade, ela visa o quê? Mudar a rotina das ações. Sair do piloto automático. Saia do piloto automático. Na sua relação com sua mulher, sua relação com seus filhos, sai do piloto automático. Chama eles para alguma coisa. Mas você tem que ter suficiente posição para que isso seja feito de forma a liderar uma pessoa, uma proatividade. Esse é o grande desafio nosso. Outra lei, são 15 ou 16, são 16 leis, mas nós vamos devagarzinho aqui só para vocês sentirem que PNL não é brincar de matemática, 2 e 2 são 4, não. Todas as emoções que circulam na vida, no dia, na noite, elas estão presentes para te fortalecer, para te enfraquecer, para te dar oportunidades ou para te ameaçar. Tá? E os dois, a famosa vaidade, está aí para poder destruir a gente. A 7ª é: apaixone-se por você e pelos seus objetivos e vibre mentalmente nas suas conquistas. Lance o seu ser eu sou de corpo, alma e de coração na execução dos seus objetivos. Aí o cara, na verdade, quando você é apaixonado pelo que você faz, isso tudo que se faz com amor, né? Tudo que se faz com amor sai mais gostoso. Né? Então, esse é a decisão. Se você não tem o seu foco no desenvolvimento, na sua aprendizagem e na sua forma de ser melhor e atingir os seus objetivos, você vai ficar aí, como diz o outro, no meio da boiada. Por que tão poucos chegam aos objetivos? Porque eles são determinados. Eles são determinados. Todos eles são determinados e chegam mesmo. Não importa como. E não sabe, não se preocupa se eles vão ficar aqui um dia, 1 ano, 10 anos, 100 anos, não interessa. Eles são apaixonados pelo que faz. Né? A 8ª
A oitava lei do sucesso para Napoleão Hill é exatamente manter o autocontrole, vigiando suas emoções e não se deixando vencer pelas emoções de raiva, de medo e de frustração. Errar, todo mundo erra. E ninguém acerta da primeira vez. Se você se lembra, o Walt Disney quebrou umas 7 vezes. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Tá? E todos os grandes seres, os grandes homens da humanidade passaram pelo vale das tribulações. Todos nós passamos por ele. Tá? Às vezes você passa pelo vale só do financeiro. Tem gente que é pior, que passa no vale financeiro, da saúde, né? E aí vale de perder as pessoas que ama. Então você tem que entender é que vigiar, nós temos que vigiar. E sempre que alguém te dê alguma informação, você chama imediatamente para você a SWOT, que é força, qualidades, né? SWOT é strengths, a fragilidade, as oportunidades e as ameaças. Se for ameaça, você fica em silêncio. O silêncio ajuda demais a gente. Entendeu? A nona lei está sempre disposto a fazer mais e melhor do que as pessoas comuns. Faça a diferença e deixe a plateia, a comunidade, os colegas de empresas notarem que você tem um delta a mais que seus concorrentes. Não precisa divulgar. A sua dedicação vai falar por você. Mas aí que está, sempre o grande pilar é você ter seus objetivos definidos, você ter o rapport, né, a simpatia, a empatia, para movimentar sua negociação, sem nenhum tipo de frustração, nenhum tipo de medo, nenhum tipo de raiva. Mas você tem que saber e tem que ter argumentos. Que a tendência natural é que a chefia não gosta disso. A chefia simplesmente quer que você faça e pronto. E eles acham que são dono do mundo. E não é assim. A PNL nos ensina exatamente a dar a volta por cima. A nona lei diz o seguinte, nós estamos na 10ª. Exercite uma personalidade atraente. Aí que tá. É o tal do rapport. Sempre a pessoa empática e agradável perante as pessoas que interagem no trabalho e na sociedade. Tá? Você tem que ter habilidade para isso. Faça bem a diferença de empatia e puxa-saquismo. Tem gente que só ri para a piada do chefe. Você tem que entender que isso é pessoal. Você é atraente na sociedade, no seu trabalho, por aquilo de simpatia que você traz dentro da sua alma. 11ª. Ter foco e pensar com exatidão, buscando as melhores alternativas para alcançar seus objetivos. Aí você tem que voltar para você. Por isso que eu falo com vocês. Pelo menos 3 vezes por dia, você tem que bater nesses detalhes. 3 vezes por dia. De manhã cedo, na hora que você acorda. Vamos falar mais tarde. Depois do almoço. Como é que foi, meu dia? A minha manhã hoje foi boa? Ou eu pequei? Eu errei? Eu pisei na bola? Eu agredi alguém? Estou com raiva? Então você tem que fazer essa negociação consigo mesmo. Você chega no espelho e fala com você. Tá? 12. Manter sempre a concentração quando em treinamento para a execução dos objetivos. Treine sempre, aumente e alcance sempre a vitória. Preste atenção. Não é que nós temos que... Os resultados têm que sair da primeira vez, não. Tem gente que gasta 10, 15, 20, 30 anos para conseguir chegar no desenvolvimento e que ele pretende. Mas sempre concentrado. Concentre. A concentração te traz a paz de saber que você
é um ser divino que está aqui cumprindo uma missão. E nessa missão você tem as oportunidades, mas você tem que combater as ameaças e as suas fraquezas. E você, com a sua empatia, com o seu rapport, você vai atingir o objetivo principal. Viver uma vida em paz, viver uma vida sem atropelos, sem nenhuma divergência pessoal incontrolável. Você vai conseguir levar as pessoas dentro da sua forma de ser. É a forma simpática, a forma atraente, seja as pessoas comuns e seja as pessoas com mais talento que se julgam prepotentes e arrogantes. Se você achar algum obstáculo, recue, não custa nada, tá? E tem uma coisa, o fracasso não é derrota, tá? Mantenha sempre o espírito de cooperação e solidariedade. Esse também é outra lei fundamental. Todas as pessoas que são corporativas, são solidárias, elas têm mais espaço perante as pessoas. Apesar de algumas pessoas não acharem isso. Eu acho, pessoalmente. Tá? Então, se eu tiver de fazer entre o bem e o mal, eu prefiro fazer o bem. Ou então eu não faço. E tem uma coisa, se eu perder, não é derrota. Fracasso não é derrota. Simplesmente é uma nova oportunidade para você replanejar, você treinar, você estabelecer a estratégia da vitória, analisar por que não eu cheguei a essa derrota, a esse fracasso, né? Quando a gente vence na mente, dificilmente deixa de alcançar a vitória. Tá? Aqui, nesse objetivo aqui, nessa lei do sucesso, fracasso não é derrota, eu me lembro de um fato interessante, que é o fato que o jogador Pelé, na época que ele era o auge aqui no Brasil, do Santos, ele tinha um problema sério que na hora do jogo, antes de começar o jogo, ele ficava escutando música e o técnico falava com ele, por que você não escuta as minhas instruções do jogo? Aí um dia, ele, tanto o técnico falar, ele virou para o técnico e falou, olha, professor, eu não escuto porque esse jogo que nós vamos entrar aí, eu já venci ele na minha mente. Eu só vou aí pegar o resultado. Então eu já estou pensando em outros desafios futuros. E é isso que nós temos que fazer. Se você conseguiu vencer qualquer projeto seu na sua mente, fique tranquilo. Vá lá e busque o resultado. Tá? Alcance a vitória na realização dos seus objetivos. Mas, outro item que você tem que ter. Tolerância é a forma mais adequada para analisar um fracasso. Porque aí nós temos que entender as limitações que a vida nos impõe. Temos que ter paciência. É a grande árvore dos vitoriosos. A tolerância sem mostrar qualquer sentimento de rancor, de raiva, de frustração. Simplesmente escute. Não é fácil. Então vocês notam que a PNL não é um cursinho valita, não. PNL é uma coisa diária, diuturna, que nós temos que lidar. Se nós quisermos nos transformar num ser especial de comportamento de excelência. Humano e, eu diria, científico, técnico e até espiritual. Viu? Só um minutinho, faltou a 16ª. E por fim, a última lei, a 16ª, é o seguinte, é aquela que nós já aprendemos desde que nós fomos criados, ou seja, amar o próximo como a si mesmo. Tá bom. Qualquer pessoa que atravessar a sua vida, você tem que ter o suficiente. Agora, vai ter dia que a sua emoção tá ruim,
Vai ter dia que você vai ter que meditar mais sobre o que você vai negociar com o seu cliente, o que você vai negociar com o seu filho, que perdeu o ano, o que você vai negociar com sua esposa, que está mal-humorada com você. Então, você tem que entender que você é que vai construir essa forma de convivência. Tá? Aí vem os seus desafios para quebrar. Quais os nossos desafios para a gente quebrar os parâmetros da nossa crenças limitantes e descobrir a verdade? Existe aquela famosa frase que Jesus falou na Bíblia, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Não sei se é João 32, mas é por aí. E é importante, essa relação da PNL não presume que você tem que ter relação religiosa e social, não. Você afasta de todos esses preconceitos. E vai com você mesmo respondendo as seguintes perguntas da vida. Essas perguntas você tem que ter mesmo para responder. Quem sou eu? Quem é você? Hein? Você é um ser humano? Você é um ser divino? Com experiência humana? Quem que é você? Da onde você veio? Onde você veio? Se você notar, no nosso planeta, você vê, tem gente... E uma coisa me inculca demais, por exemplo, cada país tem uma língua. Será que esses caras vieram... por que tem línguas diferentes? Será que eles vieram de planetas diferentes? De lugares diferentes? Eu tenho as minhas convicções. Porque às vezes eles não podem nem falar, né? Porque nós ainda não aprendemos a conviver com isso. Mas na hora que você nota os países do norte, os países do sul, a formação técnica, científica deles, a formação educacional deles é diferente da nossa. É diferente da nossa. Tá? E aí a gente vai aprendendo a conviver com isso. Então, quem sou eu? Você é o quê? Eu já sei o que eu sou. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Acabou. Essa é a minha crença ilimitante. Sou eterno. Tá? E tenho o poder até de fazer milagres. Nós fomos, vamos dizer, submetidos a diversas formas de preconceitos, né, para que se dominasse o ser humano. Mas nós somos a imagem e semelhança do Criador. Para mim. Tá? Se você afastar o preconceito religioso e social, você vai chegar por aí. Você vai chegar. De onde eu vim? Para te falar sinceramente, eu não sei. Não sei. Mas nós temos que estudar um pouco mais isso mais profundo. Porque você vai notar a reação de todos os seus interlocutores, como é que eles agem. Tem uns que agem com mais paciência, tem outros que agem com mais arrogância, tem outros que agem com mais prepotência. Será que isso é influência da cultura que ele recebeu? E por que o mal tem tanto espaço nesse planeta? Aqui é um planeta escola, onde nós viemos aqui para resgatar esses valores e amar o próximo para nós mesmos. Terceira pergunta, para onde que eu vou? Vocês imaginaram para onde vocês vão? Hoje a gente tem já a gente está vendo que o homem já está saindo aí na estratosfera, já está indo no espaço. A gente imagina que tenha outras dimensões aí para a gente percorrer. Entendeu? Aí nós estamos sentados num corpo humano que é um corpo perecível. E qual a sua missão nesse planeta? Você sabe qual a sua missão? Você vai ter que receber muitos dharmas e muitos karmas. Você vai proporcionar dharmas, que é felicidade para as pessoas, e você vai receber karmas, ou seja,
Você vai receber deveres para cumprir, para resgatar exatamente os valores principais, que são os valores do amor, né, da solidariedade e da fraternidade. Esses são os valores. Essa é a minha missão aqui. Agora, se o cara... É por isso que Deus nos deu a coisa que chama-se livre-arbítrio. Você define. Mas se você tiver um pouquinho de consciência e tiver interessado em PNL, você vai sentir que a sua consciência vai te cobrar. Mas não, isso aqui é errado. Você não pode chegar e agredir uma pessoa. Mesmo que ela te agrida, você tem que saber. Tanto é que Jesus falou, amai os vossos inimigos. É fácil amar os amigos. E os puxa-saco, é fácil, porque eles fazem tudo que você quer. Nós temos que entender que nós temos que amar ao próximo, independentemente de cor, de raça, de nação, de língua, etc. Nós temos que amar. E a gente vê que muitas das pessoas não entendem esse grande mantra universal. Então, a PNL é a base de tudo. A base de tudo, mentalmente. Tá? A base de tudo. A gente vê que pessoas humildes têm habilidades, têm sabedoria, têm oportunidades e têm pontos fortes que recebem direto do nascimento dele. Quando a pessoa veio para cá, foi concebido, ele já veio com essa bagagem. Eu ainda defendo a seguinte postura em relação à PNL. Quando nós viemos aqui, por que você nasceu aqui no Brasil? Nasceu na cidade tal, a família tal. Por que nós nascemos? Eu defendo que nós assinamos um contrato. Há um contrato onde você tem obrigações, deveres para com a sociedade. Mas o objetivo maior do seu contrato é vir aqui para cumprir a missão. É amar a Deus e amar o próximo. Esse é o nosso grande contrato. Como eu sou especialista em contrato, então eu vejo. Tem as obrigações, tem as multas, tem o prazo de vigência, que nós não sabemos qual é o prazo de vigência, né? E o foro, o maior foro de nossas atividades aqui no mundo, na PNL, é o foro da nossa consciência. Mahatma Gandhi dizia o seguinte, que o único tribunal que pode condená-lo, poderia condená-lo, é o tribunal da sua consciência, porque ela não tem como se afastar da verdade. Isso é muito sério. Tem um exemplo interessante também. Nelson Mandela, ele foi um cara que durante 27 anos ficou preso pelo regime do apartheid lá na África do Sul. Ele conseguiu sair do regime e perdoou os brancos, porque os negros queriam guerra total. Ele falou, não, eles sabem fazer, eles vão nos ensinar a fazer. É um ser especial. Ser especial. Você também é um ser especial. Nós somos seres especiais. Nós não estamos aqui para brincar, não. Nós estamos aqui para aprender e ensinar. Todos nós trazemos isso da nossa essência. Capacidade de aprender é capacidade de ensinar e de conviver. Tá? Apesar de recebermos estocadas por todos os lados. Mas, na hora que você pensar consigo mesmo, no seu leito lá, na sua casa, no seu espelho, você vai falar, peraí, eu devo ter assinado essa condição para mim. Quanto tempo que eu estou aqui com problema financeiro? Quanto tempo que eu estou com problema de saúde? Então, essa é a grande ciência. A PNL veio exatamente para te ensinar a ser uma pessoa talhada para cumprir a sua missão nesse planeta. Aqui agora, outra quinta questão que a gente tem aqui é: tem a capacidade de interagir com o universo, seus poderes e mistérios?
Boa pergunta. Tem muita gente que tem. Tem muita gente que tem essa capacidade de interagir. Né? E agora eles estão aparecendo mais. E a outra pergunta é essa, que tem a capacidade de interceder e ajudar o próximo a evoluir no caminho da luz. E, na realidade, nós estamos aqui para cumprir uma missão de amor, fraternidade e paz. E esse caminho é o caminho da luz. Se você seguir lá, bem. Se você não seguir, no final da sua estadia aqui, você vai ter que prestar conta. Como nós prestamos conta de uma atividade que nós fizemos em nossas relações, né, comerciais, como nós prestamos conta, o que vai acontecer? Lá também, quando nós sairmos desse corpo e retornarmos para as dimensões de luz, nós vamos lá e ter se cumprir o contrato ou não. Se não cumprir o contrato, volta para cumprir. Ou vai para outro determinado parte do universo. Né? Existe um livro que tem até uma fundação chamada Urântia. É um livro que ele tem 2.037 páginas. Ele fala sobre todas as revelações que entre os anos 1940 e 1960, ele criou sua fundação e até hoje eles mantêm essa fundação e são determinadas revelações que vêm até nós. Então, não acho, do meu ponto de vista, a PNL é uma ciência que veio aqui para interagir com as diversas dimensões do universo. Entendeu? Aí vem a apresentação pessoal. Você tem que saber, você chega, onde você chega, a tendência é, o que você tem que fazer? Conversar com a essência do outro interlocutor seu, né? Pelo sorriso, pelo aperto de mão, pelo abraço. E aí você vai sentir qual é o nível dele. Se ele é um cara aberto para cumprir a missão, ou se ele é um cara fechado, se ele é maduro para evoluir na luz, ou através de quebra de parâmetros religiosos e sociais. Isso aí tudo você sente. Pode bater o olho no cara, com 2 minutos de conversa você sabe de que lado que ele está. Se você já está plenamente entrosado. Aí o que faz? Se ele não está vibrando nas mesmas frequências suas, você recolhe suficientemente, sem agressão, e fica em silêncio. Às vezes a gente tem crenças limitantes. Qual que é a sua? Eu, por exemplo, alguém fala assim, eu não acredito em reencarnação. É uma crença limitante. E aí você tem outra pergunta que você tem que fazer. Qual o nosso maior inimigo pessoal para evoluir na vida? Qual que é o maior inimigo pessoal meu, que eu tenho? A vaidade? Ou a arrogância? Prepotência? Egoísmo? E aí vai embora. Porque uma coisa é você julgar para a torcida, outra coisa é você julgar na realidade que você está. E as pessoas que militam nessa área, você também tem que saber qual que é o meu maior aliado para vencer os desafios. Qual é o meu maior aliado para vencer os desafios? A minha paciência? É a minha fé de que eu estou no caminho certo? Agora, você está no caminho certo não é sinal que você é dono da verdade, não. A verdade que você tem para você. Para você construir com outro interlocutor, seja sua esposa, sua família, ou seus colegas de trabalho, você tem que criar isso. Você tem que criar. Porque a maioria dos aliados, eles criam desde que atendam o seu interesse pessoal. Então, o que nós temos que fazer? Vamos lá, então. Vamos ver aqui. O que é o fluxograma da PNL?
que a PNL pode nos ajudar? Para mim, a ciência mais completa que existe. Tá? Tem marketing, não tem compra e venda, não tem direito, não tem literatura, não tem nada. É a PNL, porque a PNL vai cuidar da nossa essência, prepará-la para negociar as ameaças, as fragilidades, as oportunidades e os nossos pontos de vitória nesse mundo. Então, nós temos, primeiro, observar as pessoas e seus comportamentos. Quem é a pessoa que eu posso observar? Quem? Quem que é referência para mim? Quem que pode ser referência na área empresarial? Né? Quem é referência na área de família? Na área de projetos sociais? E assim vai. Na imprensa. Então, primeira coisa, observar as pessoas e seus comportamentos. E você já tem o seu definido. O meu está aqui, ó. O meu está aqui. Os meus valores são esses. Meus valores éticos, morais, tá? Estão aqui. E aí, você joga no seu PCP. O seu polo conceptivo perceptivo. Aonde você vai analisar. Opa, tá bom? Não tá? Está dentro dos meus padrões ou não? Porque todos nós recebemos, quando nascemos, um item que independe de religião, chama-se fé. Fé. Tá? Fé. Então, aí você nota a diferença. Viu? Qual outra atividade nós temos que fazer para a gente chegar a ter essa estabilidade nessa ciência básica do comportamento nosso? Ajustar os nossos canais sensoriais e perceptivos. Nós temos que calibrar, né? Iniciar a calibração. Quais são os sensoriais? São 5 sentidos. Né? Visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. São 5. Tá? Aí você vê que de cara vai bater num deles. Um deles vem até o âmago seu e você vai falar, peraí, como é que eu tenho que fazer? Dá tempo ou não? O ideal é que você não responda sem decidir internamente. Mesmo que você fala com o seu interlocutor, você dá um tempo? Deixa eu pensar sobre esse assunto. Não custa. Porque o objetivo principal é você angariá-lo para os seus objetivos. Você angariar o seu interlocutor ou os interlocutores para os seus objetivos. E hoje, como existe informação de todo jeito no mundo, pode ser que a pessoa tenha uma outra forma de pensar a vida. E essa calibração é feita. Você faz igual que você faz a calibração de um FM, AM, né? A hora que você vai sintonizar a frequência de um rádio, se for FM, o som é muito claro. Se for AM, é um som mais cheio de chiação, né? De barulhos. Aí você tem que atuar nisso. Não abandone o campo de batalha, tá? Porque a PNL ela é feita para te desafiar todos os dias. Na hora que você consegue calibrar, você vai processar essas informações no seu PCP, né? Aí você parte para quê? Vou interagir com ele? Vou interagir nesse assunto? Ou esse assunto fere profundamente a minha crença ilimitante? Né? Se ferir, se for um choque, aí você tem que se afastar desse tipo de negociação. Já não é uma pessoa que tem os mesmos princípios morais, e foi aquela primeira lei que o Napoleão Hill deu, né? Morais, psicológicos, pessoais e profissionais. Se ela não tiver nisso, não adianta. Você sai fora. Não vai não, que você vai se enrascar e ser seduzido pela vaidade.
E sempre estabelecer o famoso rapport. Rapport é a simpatia e a empatia pessoal na comunicação com as pessoas. Tem hora que a gente quer engolir. O cara bate no você tão forte, você quer engolir. Desculpa, gente. Vou tomar uma aguinha aqui, peraí. Bom, então, tem hora que você é testado. Ah, não vai achar que você é super-homem, não. Você vai ser testado. Você vai fracassar. Aí o que você tem que fazer? Correr, pensar, repensar, pedir perdão, pedir desculpa e prometer a você mesmo que não repetirá esse tipo de comportamento. Não deixa sair desse controle, não, porque daqui, de repente, vai para. Você perde a razão. A partir do momento que você agride uma pessoa, você perde a razão. E aí entra um fator de diversos processos, né, criminais, civis, etc. Então, o rapport é o mais importante sentimento que a gente tem que ter com as pessoas. Se você lembrar o seguinte, eu tenho que amar até meus inimigos, e nenhum inimigo aparece na sua vida de graça, não. Tá? Todos eles aparecem aqui para te deixar sempre ele passa primeiro pela amizade, o interesse. Depois viram-se os inimigos. Então, aqui nós temos o famoso rapport. Porque esse rapport vai fazer você passar todas as informações da realidade e das representações. E ancorar na comunicação buscando o resultado de conforto para prosseguir. E quais são os fatores que indicam indicadores da calibração? Nós temos que ter a nossa situação, os indicadores, deixa eu ver aqui se tem aqui. Esse aqui vai ser depois. Deixa eu falar. Então, nesses indicadores da calibração, nós temos que manter confiança, rapport, né? Segurança na educação financeira, proatividade, imaginação e criatividade, paixão pelo que fazemos, personalidade atraente, nós temos que sempre ser referência, simpático, entendeu? Dentro dos seus valores. E foco, elegância e humildade. A humildade é um dos fatores mais importantes. Se você não está conseguindo, fique calado. Tá? Agora, todos os dias nós temos que passar por 3 momentos importantes. 3 momentos importantes. Você não passa, você está facilitando a entrada do mal na sua vida. Então, o fluxograma do checklist diário do treinamento em PNL são: primeiro, ao acordar, o que você vai fazer? No meu entendimento, só de estar vivo, só de estar acordado já é um momento de agradecimento, né? Então, através de oração, exercitando louvor, bendizer, agradecer, amar, adorar, usando sons de frequência diversas, né? Tais como 528, 963, e o som famoso do Om, né? Que vibra, reverbera nos corpos e no universo. Se você notar uma pedrinha que você joga no lago, ela reverbera no lago todo. Porque nós somos um planeta cercado de uma pressão, né? Uma pressão. Qualquer movimento que fizer, você reduz a pressão, quer seja nos corpos, quer seja na matéria. Então, aqui, esse é o primeiro.
Primeiro fluxograma de manhã cedo, você vai fazer as suas orações. E, segundo, diálogo com você mesmo. O que eu vou fazer hoje? O que eu tenho para fazer? É você em frente ao espelho com você mesmo. Agradecer as suas células, o seu corpo, as suas emoções. Porque é o seguinte, as células são parte integrante da nossa vida. E se nós mandarmos vibrações de luz e de paz e de amor, eles vão devolver para a gente e tirar da nossa frequência as vibrações tóxicas, né? Principalmente nos 7 chakras principais do corpo. Chakra frontal, chakra laríngeo, chakra cardíaco, chakra do plexo solar, chakra do sacro e chakra básico. Massagear os pés nossos tem meridianos, aonde que circulam as energias também. Aí massageia os pés, porque os pés sofrem muito, sofrem impacto do corpo o dia inteiro. Então você faz isso, aí leva sempre para a sua consciência. O que eu tenho que enfrentar hoje? Toma seu banho, completa a sua higiene, tá? E aí você vai fazer o planejamento. O que eu tenho que enfrentar hoje? Aqui na minha casa, no trânsito, no trabalho e na sociedade. E aí você escolhe o caminho, né? No caminho e na trilha pisareis em rosa, né? Para que possais trilhar a senda da luz do amor incondicional, é preciso responder ao chamado. Isso significa vencer provas nas quais tereis confirmado o vosso elo com a verdade e com a luz. Aí vem, interessante, no caminho e na trilha pisareis em rosas e espinhos e devereis aprender o mistério do bem. É tempo de justiça. Aquele que caminha comunga do coração de seus semelhantes. Aquele que caminha esquece-se de si mesmo e ancora sua energia unicamente na fé. Aquele que caminha torna-se redentor de seus irmãos. E a sua senda é a cura. Assuma essa dádiva e semeia com gratidão. Muitos seres chamados para trilhar essa senda extraviaram no caminho e não foram escolhidos. A verdade é o caminho dos justos. Não podemos acender uma fogueira com intenção tíbia. É preciso ardor e paixão para que emerge somente do coração. A vaidade e a arrogância destrói nossas pretensões de exercitar os segredos e mistérios da New PNL. Temos ainda a terminar a instrução para a sua integração com os seres da luz, para que possais trilhar a senda do amor incondicional. Essa aqui estou repetindo, no 13 aí. Avaliar ainda antes de sair do quarto, né? Antes de sair do quarto. Indicar os seguintes objetivos: crenças divinas, crenças limitantes, espectros do conceito da moral, deveres e obrigações cívicas conforme a Constituição Federal, objetivos fundamentais da sociedade, estampado no artigo 3º, garantir o desenvolvimento social, né, o desenvolvimento nacional, e erradicar a pobreza, marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Tá? E aí você tem os terceiros que você vai ter que fazer, você vai ter que conviver. Então, meus amigos e minhas amigas, a PNL é uma ciência muito mais profunda do que qualquer conhecimento científico, porque ela parte de dentro da nossa essência divina, ela parte de dentro para quê? Para nos ajudar a vencer os obstáculos externos. Não é fácil.
Tá? Não é fácil. Mas a partir do momento que você chega ao nível de entender isso, aí eu vou te dizer que você já está bem adiantado no caminho da luz. Caminho da luz. E todas as pessoas que chegarem perto de você vão sentir a presença do divino perto de vocês, ou em seus atos. Eu fico muito feliz sempre em falar em PNL, porque inicialmente a PNL era uma ciênciazinha que não tinha muito valor, não. Mas hoje, a ciência, as neurociências todas se baseiam nela. Porque a partir do momento que você consegue estabelecer essa relação, que você consegue conscientemente entender a sua missão nesse mundo, a sua missão na sociedade, pelos seus valores morais, pelos seus valores psicológicos, pelos seus valores profissionais, civis, aí você começa a transformar a sociedade. E vem aquela frase que eu falei no início: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se tiver alguma pergunta para fazer, eu estou às ordens para ajudar a responder. Muito obrigado. Apesar da dificuldade que nós tivemos em técnica, eu fico muito agradecido por essa oportunidade. Oi, professor, parece que vou ler aqui no chat para você. Gostaria de fazer uma pergunta ao professor. Sou Ronaldo Adriano, consultor de saúde e tecnologia Nipponflex. Minha empresa chama BRS, Benefício Real à Saúde. Se Sim. o Ronaldo tiver aí e puder fazer a pergunta, pode ficar à vontade. Alguém mais quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, a gente tem um tempinho, pessoal, para isso, tá bom? Ok. Tácito, Oi, tudo bem com o senhor? tudo bem, e você? Tudo bem. Eu participei do PNL com o senhor aqui em Bauru, o senhor lembra? Como é que se chama? Flávio. Ah, sim, Flávio. Prazer. Lembro demais. Ó, então, parabéns aí pela palestra. Obrigado. Eu também sou um admirador do conhecimento da programação neurolinguística. Uhum. Eu acho que cada um de nós, todo mundo precisa se aprofundar nesse tema. Eu acho que o autoconhecimento é a única forma de a gente chegar num denominador comum, que é a gente melhorar esse mundo aqui de uma forma geral, né? Sim. E aí eu queria poder perguntar para você, na sua atuação aí como professor, como profissional, como pessoa, se você acha que ainda... Por que é que tem tanta resistência com relação ao autoconhecimento? Por que é que as pessoas não conseguem fazer esse exercício de introspecção tão necessário? O meu entendimento, Flávio, é o seguinte, que nós ainda não atingimos o ponto da calibração entre os objetivos da PNL, né, que é exatamente o autoconhecimento, e as características da vaidade e do poder humano. Entendeu? Então, nós estamos. Hoje, infelizmente, as pessoas que detêm já a consciência da PNL, elas preferem se silenciar porque não tem espaço para conseguir propor um diálogo ou propor uma verdade entre as pessoas. Você nota isso? Eu, por exemplo, atuo na área da justiça. A gente nota muito essa impaciência, né,
quer seja da promotoria, quer seja dos advogados de acusação. Então, as pessoas se apegam muito ao, ao interesse pessoal de cada um e esquece de que antes do interesse pessoal existe o interesse coletivo. Entendeu? Isso aí é o que eu acho que nós não atingimos a calibração necessária ainda, a sociedade não atingiu isso, e os poucos que atingiram preferem, como diz o outro, silenciar para não gerar polêmicas e, como diz o outro, e contra fatos que depois podem prejudicar na sua carreira profissional. Tá. Muito obrigado, porque assim, eu gostei muito da sua explicação sobre os atletas, porque eu sou educador físico e eu tenho visto muitos profissionais tentando, né, trabalhar de certa, não diretamente, mas indiretamente, a neurolinguística muito com o exercício, como um exercício de concentração, um exercício de respiração, um exercício que tenta fazer a pessoa, olha, durante a prática, se você não der a devida atenção para você, você não vai perceber a mudança que você precisa ter em você. Entendeu? É, Então, assim, entendi. eu vejo no exercício realmente uma prática que potencializa muito essa sensação, essa percepção. Eu sei, eu sei. Na época que eu fiz os cursos aí em Bauru, tá dando para Neurolinguística, escutar? entendeu? Entendi. Deixa eu te falar. Teve Sim, uma época que eu tentei levar a PNL para o time do Lins, aí em São Paulo. sim, E aí é o seguinte, apesar do diretor ter aberto a porta para eu poder entrar, o técnico, que já tinha estagiado na Alemanha, não permitiu, porque faria, como diz o outro, interferiria no trabalho dele. Eu falei, pelo contrário, você colocar os seus jogadores mais focados na missão deles, entendeu? Mas sim, não consegui prosperar, não. Mas eu ainda acredito fazer isso principalmente através de esporte especializado. Natação, por exemplo, né? E outros esportes onde você tem o foco individual, em vez de ter o foco coletivo. sim. Entendeu? Essa foi a minha experiência que eu tive na prática aí com o time do Leeds. E na época o time do Leeds estava muito bom, desenvolvendo um bom trabalho. Sim, sim, sim. Mas é que nem eu disse, parabéns, foi uma palestra que tocou em temas assim que eu acho que, como eu disse antes, se a gente tem que exercitar o autoconhecimento diariamente, Sim. em várias ocasiões. A gente tem que, uma das coisas que eu tento explicar quando eu vou tocar nesse assunto, eu falo muito sobre a leitura teórica e prática, que é o que o senhor falou, né? Uhum. Que se a gente não exercitar se a gente não fizer um mix de teoria e prática, a gente não consegue trabalhar essa nossa percepção, não é Sim. verdade? É isso aí. Muito E, bem. Eu fico feliz de saber e é isso, que eu acho que nossa interação está grande e nós temos que continuar com essa divulgação, entendeu? Porque vai chegar um sim, momento que a sim, ficha vai cair. A ficha vai cair. E as pessoas têm que entender isto, porque a partir do momento que você começar a dominar as suas emoções, você passa para um outro nível de conhecimento e um outro nível de interação com as pessoas. exatamente. E Ok. muito bom. Obrigado. Alguém mais? Para encerrar, então, o Ellison,
eu faço o seguinte, eu deixo a seguinte mensagem. Todos nós somos semeadores do bem. Todos os dias que saímos de nossas residências e vamos desenvolver algum trabalho em que envolva os seres humanos, nós saímos com nossa caixinha de sementes, né? Apesar de saber que das pessoas que a gente interagir, apenas 5% vão conseguir absorver ou serem terras férteis para produzir os frutos necessários, como na parábola do semeador. Muitos vão tentar, mas ainda não estão suficientemente preparados para tal desafio. Então, mas nós não podemos deixar de prosseguir na semeadura. Viu? Obrigado por tudo, por vocês, e que vocês entendam o objetivo principal da PNL. É muito mais profundo do que qualquer outra ciência que mexe com as emoções. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. O senhor falou a questão, por exemplo. Está me ouvindo? Tô te ouvindo. Quando você está no embate, vamos dizer assim, numa ação trabalhista ou qualquer tipo de ação que seja judicial, né? É Sim. lógico que a pessoa ali, ela está embatendo, ela não tem os mesmos valores que você, né? Porque ela está na briga ali. Como é que a gente deve agir se a gente não pode sair e pronto, acabou? Como é que é? Aí a gente tem que basear na legislação, né? E você Não, eu tem em sei, mas mãos. é questão que, na questão de discussão, né? A legislação é o juiz que vai decidir. Mas, assim, na questão de você estar ali no embate com a pessoa e o seu emocional é quem vai comandar ali, né? Como você vai ter sucesso ou não, né? Se você tiver de acordo com a lei, né? Entendeu o que eu estou falando? Entendo. É difícil responder essa pergunta. Mas, no meu ponto de vista, eu vou procurar sempre trazer a pessoa para uma discussão saudável, em cima de provas, em cima de fatos. Se por acaso o meu cliente me informou de forma errada os pontos para eu defendê-lo, aí eu realmente me silencio e deixo o juiz decidir. Porque existem muitos clientes que a gente recebe informações truncadas da realidade. Uhum. Então, nesse ponto, porque se o seu cliente te deu toda a informação correta, você tem condição de lutar pela justiça. Se ele não te deu, você, como diz você foi pego despreparado, né, de forma que não é isso que aconteceu na realidade. Isso é triste, mas acontece. Porque esse tipo de embate não tem jeito os valores não são os seus, mas você não pode sair. Você tem que permanecer, né? Sim, Aí a concordo. questão é como é que você consegue permanecer e ter sucesso ali naquela sua permanência, né? Porque não tem outro jeito. Pois é, entendeu? mas presta bem atenção. Você, nessa hora, você vai defender e você vai, como diz o outro, argumentar com toda a justificativa para o juiz, não para o seu rex adverso. Entendeu? Uhum. De forma Entendi. tal que o juiz vai sentir quem está com a verdade e quem não está com a verdade. Porque o Tem juiz é o técnicas também. Pode falar. Tem técnicas também. Tem o quê? Para a pessoa entender que você está falando a verdade, né? Tem Exato. técnicas também da PNL que para a pessoa entender que você está falando a verdade. Certo? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Você vai mostrar quem você é. E a partir do momento que você mostrou a verdade, acabou. Dificilmente você perde. Entendi. Obrigado, Entendeu? viu? Ou nada, um abraço para você, obrigado. Mais alguém?
Se ninguém mais tem algum comentário, eu quero convidar o pessoal. Parece que o BRS Saúde está presente, ele voltou aí. Queria fazer uma pergunta. É o Ronaldo? Seu microfone está fechado, Ronaldo. O microfone está fechado. Eu estou vendo que você está querendo comunicar com a gente, mas eu não estou te ouvindo. Seu microfone está fechado. Clica no microfonezinho do seu telefone, por favor. Eu não vou conseguir te entender, não. Se você conseguisse abrir o microfone, clica na sua tela e abre o microfone para a gente. Então, no mais, eu quero convidar o pessoal. Digita no chat. Quero convidar, pessoal, para quem pode estar abrindo a câmera para a gente registrar o nosso momento aqui. A gente tem o Samsung, tem Rosina, tem a Vânia, o Gilmar, tem as pessoas que participaram aí, ó, a gente sabe que vocês estão aí presentes sempre, mas é bom ver a carinha de todos vocês aqui participando com a gente, tirando um tempinho para poder aprender conosco, com professores altamente capacitados. Fiquem à vontade também, pessoal, para estar convidando os amigos, colegas, familiares que vocês acham pertinente também ter acesso a esse tipo de conhecimento, a essa capacitação que o PPE proporciona de forma gratuita para vocês. Então, vou tirar um print aqui para a gente ter o registro, para a gente postar nas nossas redes sociais. Quem puder fazer o mesmo, quem puder estar marcando o IPPE para a gente alcançar ainda mais pessoas, ainda mais interessados em conhecer, em aprender, em evoluir. No 3 eu vou tirar um print, quero ver todo mundo com aquele sorrisão, hein? Tá bom. 2, 3 e... Aê, muito obrigado a Obrigado a todos que vocês. Obrigado, Elson. participaram. Pode continuar a sua fala, professor. Só agradecendo mesmo ao pessoal aqui que topou participar com a gente. Eu sei que a missão nossa é árdua. Porque o autoconhecimento é o grande desafio de qualquer ser humano. Né? E aí, isso vai em homeopatia, em doses homeopáticas para poder ir movendo de dentro para fora as pessoas. Eu agradeço a vocês todos e, na outra oportunidade, nós podemos fazer um workshop, onde nós podemos discutir caso a caso e, basicamente, fazer uma terapia. Tá bom? Muito obrigado por tudo, gente. Boa noite. Obrigado, professor. Obrigado, turma, pela presença, pela participação de todos. Aguardamos vocês nas demais programações do IPPE. Na semana a gente tem 3 cursos iniciando amanhã, de manhã, de tarde, de noite, então não perca a oportunidade. Semana que vem a gente tem palestras de forma presencial para você que tem alguma dificuldade, está precisando de alguma ajuda com professores capacitados, consultores, venha para o IPPE, marca sua consultoria enquanto a gente ainda tem disponibilidade, porque rapidinho a agenda lota, aí fica para uma próxima, mas não perca a oportunidade, pessoal, a gente ainda tem umas vagas. Desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso, que vocês fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, professor. Obrigado a você. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui. Até logo, turma. Obrigado. Obrigado.